queridos amigos, queridas amigas da TV CR. Mais uma vez, estamos juntos para fazer esse programa Conversa Fraterna. Ele é um programa, como eu disse na primeira vez, onde eu tiro passagens evangélicas da coleção Fonte Viva. E Fonte Viva é uma coleção que foi escrita pelo Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Lá nessa coleção, algumas passagens evangélicas são interpretadas por Emmanuel. Essas passagens, elas têm uma profundidade muito grande, que vale a pena a nossa reflexão. Hoje, a página escolhida se chama O Sol da Verdade. Essa passagem está no livro Ceifa de Luz. Vocês vão ver na tela. A passagem é a seguinte: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, disse Jesus em João, capítulo 16, versículo 13. Por que eu escolhi esse tema? Como nós estamos tratando de televisão, nem todos que assistem nesse momento são espíritas. São pessoas que têm alguma curiosidade, querem conhecer um pouco mais sobre a doutrina. E, portanto, vale a pena que alguns pontos sejam fixados. Além do mais, essa dúvida que eu vou agora aqui esclarecer com vocês, eu observo que não só apenas o não espírita, mas como também alguns espíritas ainda não sabem direito essa vinculação do espiritismo com o evangelho. Às vezes a impressão que o espiritismo e o evangelho são duas coisas distantes, mas não são, muito pelo contrário. O espiritismo, ele nasce no evangelho. E aqui nessa passagem está bem claro, quando diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, quando vier o Espírito de verdade, e que relação então tem esse Espírito de verdade com o espiritismo? É essa dúvida que eu quero começar a tirar com vocês, para que não tenha mais qualquer desconfiança em relação ao espiritismo e ao evangelho. O espiritismo nasce nessas palavras proféticas de Jesus. Algumas passagens bíblicas merecem ser lidas para que seja consubstanciado todo o espiritismo nas palavras de Jesus. Está aqui em João, vai passar para vocês aqui na tela, capítulo 14, de versículo 16 a 18. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O Espiritismo, ele é chamado do Consolador, é a doutrina consoladora. E é por causa disso, porque Jesus, ele promete o Consolador para todos nós. Ele não iria nos deixar órfãos, como não deixou. E tem outras passagens, em João ainda, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E é interessante como a doutrina espírita, ela testemunha a respeito de Jesus. Ela vem explicar, ela vem explicitar, ela vem esclarecer alguns pontos que à época não poderiam ser ainda discutidos e esclarecidos. E continua ainda em João, capítulo 16, versículo 12 a 14. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então observe, naquela época, aquele povo ainda não podia suportar o conhecimento que Jesus ainda iria passar para todos nós. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, olha, mais uma vez a referência do Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, como o Espiritismo não fala, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então veja bem, esse foi Jesus, né, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre, falando do Espírito de verdade. E qual é a relação então do Espírito de verdade com o Espiritismo?
E a gente tem que remontar um pouquinho. Aqui eu não vou contar toda a biografia de Allan Kardec, não cabe, não é a nossa intenção. A nossa intenção é simplesmente acabar com qualquer dúvida que seja da relação entre o Espiritismo e o Evangelho, provando que o Espiritismo nasce nas palavras proféticas de Jesus. Kardec, ele era um pedagogo e um estudioso do magnetismo. Ele, por muito tempo, ele se viu envolvido nesses estudos quando foi convidado a participar de uma observação do que na época era chamado de reunião das mesas girantes ou mesas falantes. Kardec admitia que as mesas, elas se mexessem, porque haveria, nesse contato do ser humano com um objeto inanimado, um magnetismo, um fluido animal que iria animar aquela mesa. Entretanto, considerava nas palavras de Kardec, conto da carochinha, se essas mesas começassem a responder, porque elas não tinham nervos para pensar em responder. Pois então, Kardec foi lá e observou nas respostas que a mesa, entre aspas, a mesa era um instrumento, ela fornecia, ele começou a perceber que ali, ao invés das futilidades, poderia surgir um estudo profundo sobre temas ainda não explorados. E ele começou então a desenvolver esse estudo. Enquanto ele preparava o Livro dos Espíritos, com essas comunicações, ele um dia em casa começou a escrever, preparando lá um rascunho, e escutava batidas ritmadas, que chegaram a atrapalhá-lo. Ele foi ver de onde vinham aqueles sons e não conseguia perceber. Chamou a sua esposa, falou: você está escutando? Quando ele começava a escrever, o ruído, as batidas, elas começavam. No dia seguinte, e eu coloquei no PowerPoint, está aí o primeiro contato do Espírito de Verdade com Kardec, e eu vou ler esse pedacinho. No dia seguinte, sendo o dia de sessões em casa do senhor Baudin, escreve Allan Kardec, contei esse fato e pedi a explicação dele. Pergunta: ouvistes o fato que acabo de narrar? Podereis dizer a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? A resposta: era teu espírito familiar. Com que fim vinha ele bater assim? Queria comunicar-se contigo. Podereis me dizer o que ele queria? Pode perguntar a ele mesmo, porque está aqui. Meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos ter de vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de me dizer quem sois? E a resposta, uma resposta impactante: para ti, chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei aqui à tua disposição. Foi quando Kardec teve a dimensão da sua missão na Terra. Ele estava ali falando com o Espírito da Verdade. Quem quiser conhecer mais essa história, em Obras Póstumas, e também no início do livro O que é o Espiritismo, existe, primeiro, no que é o Espiritismo, um resumo da biografia de Kardec. E em Obras Póstumas, o próprio Kardec vai narrando essas experiências. Vale a pena ser lido, quem quiser aprofundar o contato dos dois. Foi um contato profundo que durou a vida inteira de Kardec, até o desenlace de Kardec. Portanto, a importância do Espiritismo é muito maior do que a gente pode fragilmente supor, se a gente não tiver um entendimento correto da história, tanto da parte bíblica, quanto da formação do Livro dos Espíritos. E essa mensagem, ela começa dessa maneira, que até então fiz a introdução. Vamos ver então o que essa mensagem de Emmanuel ela traz para a gente no que se refere à missão do Espiritismo, e nós, espíritas ou simpatizantes do Espiritismo, o que nós podemos fazer, o que nós temos com isso. E começa assim: de que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos de que se agigantam à sua frente? A companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal a greis ou pessoas. Existe sempre essa dúvida de que maneira então o Espiritismo
que é a terceira revelação, que é a revelação de Cristo, que está lá em João. De que maneira o Espiritismo ele vai ajudar essa transformação social? E aqui já vem alguns questionamentos. Será que seria através da política, simplesmente, dominar o cenário político? Ou então, dominar a fortuna terrestre? Dentro desse assunto, continua Emmanuel. No entanto, transcreveremos a questão número 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte indagação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam. No Livro dos Espíritos existe o estudo das leis morais. Dentro das leis morais existe a lei de progresso. Essa pergunta está inserida nesse capítulo. Vale a pena estudar com mais afinco. Mas como aqui o objetivo é simplesmente uma leitura e uma reflexão sobre os livros de Emmanuel, não é o momento para isso. Então vamos lá, vamos ver o que Emmanuel trouxe para a gente. Destruindo, então, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Olha que lindo. Nós vivemos no mundo material, é verdade. Obviamente, nós temos necessidades básicas, mas até então, precisamos tomar cuidado para que o objetivo material ele não sobreponha os interesses espirituais. Nós não podemos perder o foco. Nós reencarnamos para um objetivo maior, que é para a nossa evolução e a evolução da sociedade em geral. Deixando a vida futura, continua Emmanuel, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o Espiritismo, ele tira essa dúvida, levanta esse véu, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. A nossa evolução se dá aqui. Não adianta nada nós estarmos encarnados pensando no que será do nosso futuro amanhã, se nós hoje não fizermos por onde. Abolindo os prejuízos de seitas, de castas e de cores, ensina aos homens a grande solidariedade, que os há de unir como irmãos. O Espiritismo levantando esse véu, principalmente quando estudamos a reencarnação. Chega a ser pueril a gente alimentar qualquer tipo de preconceito. Se eu tivesse nascido em outro meio social, seria bem plausível que eu tivesse elegido para mim, como meio de evoluir, outra religião. E nem por causa disso eu teria um amor menos profundo por Cristo como eu tenho hoje. E é importante a gente observar isso. Hoje eu estou espírita, amanhã eu não sei. Hoje eu estou Marcos Vinícius, amanhã eu também não sei. Se a gente tiver esse olhar lá de cima, como um capítulo que eu gosto muito, eu comento sempre, que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, um item, ponto de vista. O Espiritismo faz com que você tenha um ponto de vista tão superior, não melhor que os outros, mas superior, no sentido de enxergar essa vida apenas como um degrau na nossa evolução, que dilui qualquer tipo de egoísmo, dilui qualquer tipo de briguinha por cor, como diz aqui, por casta, por seita. Isso termina com esse olhar que o Espiritismo nos traz. Não existe ninguém melhor que ninguém. O Espiritismo ele vai explicitar os nossos valores imortais, relativizando os valores da matéria. Foi isso que o Emmanuel trouxe para a gente. Como não poderia deixar de ser, essa semana eu tive o privilégio de assistir 2 palestras do Divaldo. Divaldo, nosso querido irmão, um ser iluminado, que todos nós amamos. Ele merece todo o nosso carinho, ele merece o nosso todo o respeito. E eu peguei aqui algumas respostas do Divaldo em relação a essa missão do Espiritismo. Essa página trata desse valor que o Espiritismo tem e que vem desde os tempos bíblicos, sim. É importante que se acabe qualquer dúvida em relação a isso. E a pergunta que fizeram para o Divaldo é a seguinte: qual é a missão fundamental do Espiritismo?
E Divaldo respondeu: o Espiritismo tem por missão fundamental, entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo explicação ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por eles restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas, como recomendou Bezerra de Menezes: estude Kardec e viva Jesus. Olha que linda a resposta de Divaldo para a importância do Espiritismo. E aí a pergunta vai além: qual o principal objetivo do Espiritismo em relação a nós encarnados? Porque a primeira pergunta foi em relação ao Espiritismo como um todo, a missão espírita. Só que a missão espírita, ela só é construída individualmente. Se nós fizermos a nossa parte, aí sim, o todo será considerado um movimento espírita. Mas nós, qual o nosso papel? Qual o principal objetivo do Espiritismo para nós encarnados? Divaldo responde: ensinar que o estado de carne é transitório e que retornaremos à erraticidade, ou seja, ao mundo espiritual. A nossa conduta hoje, ela é fruto do comportamento no passado, e a nossa vida de amanhã será conforme o nosso procedimento no presente. Nós somos herdeiros dos nossos próprios atos. Então, Divaldo, ele vem corroborando o Emmanuel, como não poderia deixar de ser. E para concluir essa página de Emmanuel, Emmanuel encerra assim: não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos. Isso é muito, mas é muito importante que fique claro. Antes de qualquer coisa, precisamos iluminar-nos a nós mesmos e não buscar iluminar ao terceiro, ao nosso amigo, ao nosso parente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é diluir os nossos vícios morais, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade. E olha que lindo: não pelo espírito da força, mas pela força do espírito. Então, a humanidade, ela irá evoluir, o Espiritismo vai auxiliar o progresso da humanidade, não pelo espírito da força. Não vamos empurrar o Espiritismo abaixo da goela de ninguém, não será. Vai ser pelo nosso exemplo. As pessoas vão observar: bom, por que aquela pessoa age daquela maneira? Por que ela é assim no mundo? Porque ele é diferente das outras. É diferente porque começa a enxergar a vida como uma oportunidade de evolução e não busca ser melhor que ninguém, mas a cada dia busca ser melhor que si mesmo. E assim, fechando, expressa-se o Espiritismo em serviço fraterno, entendimento e educação. Então foi essa a nossa mensagem. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus.